Bom dia, senhores pais, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth Blau de Pomar, professora dos oitavos anos, oitavo D, E, F, G e H. Eu vou passar algumas imagens para explicar um pouquinho do que foi trabalhado nessa segunda etapa que nós acabamos de concluir. Nessa etapa, a gente continuou trabalhando com o final do século XVIII, começo do século XIX. Aí nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e o período da arte é o período do romantismo. Os artistas eles precisavam retratar esses eventos que estavam acontecendo. Então aqui eu cito duas obras que foram profundamente estudadas, que é a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, e Chuva, Vapor e Velocidade, de William Turner. Depois, ainda no Império Napoleônico, muitos dos artistas vão se refugiar numa região chamada Barbizon, próxima à região de Paris, para não participar da guerra. E distantes das academias de arte, o que eles têm pela frente são as paisagens. É nesse momento que eles começam a pintar a paisagem, que até então era considerado um estilo de pintura muito de estudante mesmo, né? Não era profissional, era muito amador. Mas os artistas, ao pintar as paisagens, eles também vão observar os camponeses, vão perceber como a vida no campo é uma vida difícil. E daí o nome ser realismo, porque eles vão estar retratando a realidade como ela é. Aí nós vamos ter na sequência, no capítulo 6, o estudo da fotografia e também do cinema, porque a Revolução Industrial favoreceu muitas invenções e a fotografia e 60 anos depois o cinema foram duas invenções que vão simplesmente mudar o percurso da história da arte. Não é uma mudança ruim, é uma mudança boa e que os artistas precisaram ser muito ousados para encarar. Por isso, para falar de fotografia, nós convidamos a professora Carla, ela é uma fotógrafa, trabalha aqui conosco no Mackenzie, na equipe de eventos, ela é responsável pelos eventos. Ela gentilmente foi na sala conversar com os oitavos anos sobre fotografia, como deve ser o olhar do fotógrafo, quais os cuidados que se deve ter para fazer uma boa fotografia. Ela deu dicas importantes e também deu um desafio para eles. Então, numa outra aula, nós saímos para cumprir o desafio da Carla. E os alunos precisaram fazer 9 fotografias especificamente. A Carla acompanhou os alunos nessas saídas para fotografar e aconteceram coisas muito interessantes, como, por exemplo, esse passarinho aí bebendo água. Uma aluna queria bater uma foto de uma torneira pingando, ela tinha uma mensagem para trazer através dessa foto. E quando ela abriu a torneira, a água escorreu ali pelo jardim, já apareceu um passarinho para beber água, né? E foi interessante eles vivenciarem essa coisa de você sair com um objetivo e de repente outro objetivo, algo que não estava no programa, na verdade chama mais a nossa atenção, né? E foram muitas as experiências, foi bem enriquecedor. Depois, num outro momento, aí então eles saíram não para fotografar, mas agora para registrar através do desenho, experimentando o que os artistas do impressionismo iam vivenciar, porque a fotografia ela faz com que os artistas saiam do ateliê e eles vão em busca da pintura direto do ambiente real. Eles estão estudando a luminosidade, o efeito da luz natural sobre os elementos. É nesse momento que acontece o impressionismo. E os alunos, então, puderam vivenciar isso. Então, as saídas do campus, no campus, elas sempre têm uma proposta bem didática. O que a gente fez em termos de avaliar o trabalho dos alunos aconteceu da seguinte forma: a nossa AT1, a nossa avaliação trimestral 1, ela foi a pintura de paisagem, porque a pintura de paisagem exigiu dos alunos muita observação, muito estudo, a técnica dos materiais, a mistura das tintas.
e eles tiveram muitas e muitas aulas desenvolvendo esse trabalho. Era um trabalho de observação a partir de uma imagem. Eles viram alguns vídeos, tanto presencial como online, eles assistiram vídeos passo a passo de como dominar a técnica da pintura para fazer degradês, para fazer aquele efeito de água, o efeito de uma cascata, enfim. Foi mais de um mês trabalhando nesse projeto e por isso a gente deu para ele o valor de uma AT1. A AT2 foi uma prova de múltipla escolha, juntamente com língua portuguesa, inglesa e espanhola. E a APA foram 2 trabalhos, a composição fotográfica, que eles fizeram nas saídas com a Carla para fotografar, e depois eles tiveram que fazer uma apresentação dessas fotografias, e também uma construção tridimensional com papel colorido, ainda baseado no tema do romantismo. Isso foi bem no comecinho da etapa, muito antes das férias. Essas atividades elas foram desenvolvidas em aula, como devem ser as APAs. Por isso, os alunos tiveram tempo para trabalhar. Mesmo os alunos que estavam em casa foram trabalhando enquanto nós fazíamos o trabalho no ateliê. Além disso, os alunos também fizeram uma avaliação, um questionário autoavaliativo, onde eles deveriam colocar, se avaliar sobre a sua postura, sobre o seu comprometimento, sobre a sua responsabilidade, sobre o seu desenvolvimento. É uma maneira também deles prestarem bastante atenção no próprio processo produtivo deles. Aqui tem alguns trabalhos, eu não coloquei muitos, porque como eles mesmos falam, não pode ficar fazendo spoiler de tudo, né? Então, a gente colocou algumas imagens apenas para vocês apreciarem, mas muitos desses trabalhos vão estar na nossa mostra do conhecimento. Então, esses aqui são da paisagem, esse daqui é o trabalho romântico tridimensional com papel, e aqui algumas fotografias. É interessante como o tema para fotografar eram os mesmos, eles tinham 8 elementos para fotografar, mas os olhares foram diferentes, né? Cada um teve o seu olhar diferente. Eu fiquei muito impressionada com o quanto eles conseguiram absorver de tudo que eles aprenderam sobre a fotografia. Bom, esse link é um link de um Forms para que vocês estejam fazendo perguntas e que a gente possa responder, porém nós não vamos responder em tempo real, porque enquanto vocês estão vendo esse vídeo, nós estamos atendendo aos pais que decidiram ir presencialmente à escola. Então, as perguntas que vocês venham a fazer serão respondidas posteriormente, e caso vocês tenham alguma questão muito específica sobre o filho de vocês, que vocês queiram marcar uma reunião, nós estamos à disposição. Agradeço bastante.